Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Boa noite, muito boa noite, pessoal. Como vai? Professor Heron. Pessoal chegando devagarinho. E hoje vamos falar sobre 3 requisitos para ser um profissional da verdadeira ventosoterapia e ter resultados extraordinários com a verdadeira ventosoterapia. Hoje está iniciando então, pessoal, a nossa maratona de lives sobre os 3 requisitos. E hoje eu e o professor Heron vamos abordar o requisito sobre a importância da anamnese e do diagnóstico. O professor Heron. Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Arthur? Como é que está? Tudo certo? Tudo certo. Então, iniciamos a nossa maratona de lives hoje, né? É isso aí, maratona que vai ter aí todos os professores da Escola Equilibre-se, né? Falando sobre a ventosoterapia. É isso aí, começando hoje. É com a gente. Exatamente. Pessoal, vamos dando um coraçãozinho aí para o Instagram entender que nós temos conteúdo de valor e começar a expandir mais para mostrar para as pessoas. Então, isso aí, vamos lá. Hoje, eu e o professor Heron, né, nós estamos iniciando a nossa jornada de lives sobre os 3 requisitos para se tornar um profissional de resultado com a verdadeira ventosoterapia, né? E o que nós trazemos hoje no requisito, né? A importância de uma avaliação, de uma anamnese, né? Que a ventosoterapia não é simplesmente colocação de copinhos para promover relaxamento. É muito mais, né, professor Heron? É isso aí, Arthur. Para quem não conhece, né? Para quem já viu e tem conhecimento, né? O que é a ventosoterapia, né? A gente fala os copinhos, mas para quem não conhece, tá? A ventosoterapia é a aplicação de recipientes onde é criado o vácuo sobre a pele da pessoa, tá? Um exemplo, né, a gente tem aqui, seria, né, esse aqui é o copinho, os mais modernos que existem, né, que são de acrílico, que eles possuem uma bomba de vácuo, né, que ela é encaixada aqui, e aí é gerado vácuo e aplicado sobre a pele da pessoa, do paciente, né. Então, não é simplesmente colocar a ventosa ali e aplicar o vácuo, né. Tem toda uma técnica por trás disso, tem conhecimentos que a pessoa precisa adquirir, precisa ter, primeiro para diagnosticar, né, as patologias no paciente, as desarmonias no paciente, e depois poder tratar também com as ventosas, né. Então, não é só aplicar a ventosa, né. Exato. Não é só botar os copinhos. É que existe assim, a verdadeira ventosoterapia, a gente aprende como utilizar, né? Regiões, meridiano, como identificar isso, né? Mas assim, a anamnese em si também, né, professor Heron, que a própria ventosa, ela faz diagnóstico, né? Explica um pouquinho para nós. Sim, a gente utiliza os chus dorsais, né, que são pontos muito antigos da acupuntura, que eles estão situados nas costas, né, do paciente, né.
E a gente aplica as ventosas ali, um curto espaço de tempo, né, por 5 minutos, nestes pontos, né, os chamados chus dorsais, e de acordo com a marca que a ventosa vai deixar, né, nas costas do paciente, a gente vai ter a análise, né, de todos os órgãos e vísceras desse paciente, né, de como eles estão, né, se eles estão com excesso, se eles estão com deficiência, né, a gente tem o diagnóstico, né, não seria a anamnese, mas seria o diagnóstico, né, de acordo com as marcas ali que as ventosas vão deixar, entende? Então, isso já começa aí a verdadeira ventosa terapia, né, que não é só aplicar, né, tu vai aplicar, mas tu vai entender o que está acontecendo com o paciente e tu vai poder depois trabalhar com a ventosa para corrigir isso, né, para melhorar o paciente, né, tirar esses desequilíbrios, né, reequilibrar essas energias e poder tratar essas patologias, né. E sem contar que a própria anamnese, ela é diferente do diagnóstico em si da ventosa, né? Sim, é uma anamnese bem mais completa, né, ela tem muito mais perguntas que a gente precisa atentar, né, e fazer para o paciente, tem muitos mais detalhes, né, com relação à alimentação, com relação à própria psique do paciente, né, o que a gente chama de Shen, né, sobre o que ele está pensando, sobre o que está passando pela cabeça dele, para poder diagnosticar, né, os desequilíbrios que ocorrem com esse paciente, né. Sim. E justamente, né, essa questão do diagnóstico, ela vai também demonstrar muito o lado emocional, né? Sim, também. Os próprios Zangfu, os próprios chus dorsais ali, vão nos indicar também esses desequilíbrios emocionais, né? Tanto os físicos quanto os emocionais, né? Sim. Através desse diagnóstico. Maravilha. A anamnese em si, ela vai analisar a pessoa como um todo, né? É uma conversa, na verdade, mas que a gente pega determinadas perguntas aonde o que vai saber o tipo de desequilíbrio que está acontecendo, né? Sim, a anamnese ela faz determinadas perguntas, mas né, o paciente de repente pensa assim, tá, mas se ele já vai fazer a anamnese, né? Por que aplicar as ventosas, né? Por que não fica simplesmente na anamnese, né? Eu já respondi, porque muitas vezes o paciente não entende exatamente o que está acontecendo com ele, né? Muitas vezes não sabe, muitas vezes não toma conhecimento, né? De que determinada patologia vai ter, ou determinada situação dele vai ter importância para a anamnese, e daí ele vai omitir algum fato, né? Ou de repente até mentir mesmo, né? Como dizia os médicos, e o paciente mente, né? Então, porque assim, muitas vezes nós, ser humano, né, se esconde atrás do ego. Então, assim, muitas vezes ele não vai dizer que sente raiva de fulano de Beltrano. Porém, na anamnese vai aparecer e no diagnóstico também, quando se faz com a verdadeira ventosoterapia, né? Por isso que além da anamnese a gente aplica as ventosas né, também, professor Heron? Já as pessoas não falar tudo, né? Não se expor realmente. Uma por ele omitir fatos, né? E outra muitas vezes por ele não ter o conhecimento, né? De que aquilo realmente é importante, né? De repente ele diz, mas eu tô bem, né? A tua mente, como é que tá? Não, eu tô bem, meus pensamentos são tranquilos e tal, não sei o quê. Eu tenho vontade de matar uns 3 por dia, mas comigo tá tudo bem. Ele não entende que isso não é uma situação normal. Sim. E, então, assim, muitas pessoas, né, hoje em dia tratam com ventosa, se diz ser ventosoterapeutas, porém a gente percebe que estão usando muito a colocação só de copinhos na região para relaxamento, né? Sim. Isso pode ser feito, né? A ventosa pode ser aplicada nos tendinos musculares, né? Para tratamento muscular,
desde que seja necessário fazer isso, né? Desde que seja um processo ali de alívio, de fazer circular a energia naquele local, né? De fazer circular o sangue naquele local para aliviar uma dor, para aliviar um problema muscular, né? Um nó, ou um torcicolo, alguma coisa assim, né? Uma tensão, uma contratura. Isso, né? Tirar aquela tensão muscular ali mas assim, em determinada região. O que mas se ficou deve muito ressaltar, moda, né? Muito moda. O que assim, quando nós não sabemos, né? Por exemplo, tem determinadas regiões que se tu puxar a ventosa com a pistolinha ali, né? De determinada maneira, vai causar um desequilíbrio maior. Isso que as pessoas não têm a devida atenção, né? Sim, geralmente é usado nas costas ali, total, né? Simplesmente marcam as costas das pessoas ali para relaxamento. Claro, para relaxamento muscular é bom, mas como eu falei, né? Tem os sanguífulos ali, né? Tem os órgãos e as vísceras que estão localizados ali e que, de repente, o cara vai estar aplicando uma ventosa em cima de um chu dorsal ali, que vai estar promovendo um relaxamento ou uma sedação de algum órgão dele e ele nem vai estar percebendo, né? Então, por isso que é bom conhecer. Que, de repente, estava com uma necessidade, né, de energia e aí coloca a ventosa, porque quando ela tem pressão negativa, ela dispersa muita energia, né? Sim, a tonificação, né, na ventosa, tem bastante discussões sobre isso, porque, na verdade, não há uma tonificação como uma agulha, como uma moxa, né? O que há é um processo de harmonização, de trazer mais sangue, trazer mais energia para a região, mas não literalmente tonificar aquele meridiano, aquele órgão, né? Ele promove mais a circulação e o direcionamento da energia, digamos assim, né? Ele direciona a energia para onde ele tem que estar. Mas ele não está colocando energia ali dentro, ele está utilizando apenas a energia do próprio pessoa. Que nem assim, muitos erros que eu já vi, né, as pessoas comentarem em aula, porque até nós chega bastante pessoas que têm ventosa, porém não verdadeira ventosa, né? É totalmente diferente, né? Aprenderam a fazer simplesmente a ventosa relaxante, né? Usam a ventosa apenas como relaxamento. Claro, porque assim, quando a pessoa chega com uma estagnação de energia, por exemplo, do antebraço, se tu colocar a ventosa fixa, não vai, por exemplo, trazer o mesmo benefício que um deslizamento, né? Sim, até o tempo, né, que fica o copo também, né? A pressão que tu vai dar na bomba, né? O tempo que tu vai deixar, porque quanto mais pressão e mais tempo, mais sedação vai estar causando naquele lugar, né? Eu já vi muitas pessoas necessário sedar. Que fizeram ventosa, digamos, atendimento, e chegam até mim e diz, não, ventosa eu não quero. Mas por que não quer? Né? Não, porque eu fui, já recebi, mas recebi uma pressão muito forte, fiquei um tempo com aquilo, fiquei dolorida 2, 3 dias e não gostei. Então as pessoas têm outra ideia, né, de como é a ventosa. Na verdade, a verdadeira ventosoterapia, a gente prepara o tecido, né, começa a mexer com o fluxo de energia dos meridianos, né, em função de deslizamento com a ventosa, e após isso, vamos iniciar um diagnóstico, né? Que tem a pressão correta, tem o tempo certo, tem o local certo para nós identificar, né? Exato. Porque se não é feito assim, ela não vai ser prazerosa e também eficaz, né? Então, a verdadeira ventosoterapia, ela é diagnóstico, ela é tratamento. Isso aí. Ela serve para fazer o diagnóstico e o tratamento do paciente. É isso mesmo que tu falou. Não é simplesmente aplicar, estou com dor aqui, eu vou aplicar a ventosa aqui para aliviar a dor. De repente até vai aliviar, mas essa dor vai acabar voltando depois, se não era o caso, né, de fazer, de deixar aquele tempo, deixar aquela pressão naquele... Sim, pode piorar, né? Se for uma deficiência, uma dor por deficiência, e deixar tempo demais ali, vai acabar sedando demais aquele ponto, né? Então vai acabar
levando um prejuízo em vez de uma melhora. Sim. Vai causar mais dor, né? Vai atrapalhar o fluxo de energia da região, né? Sim, Por isso que acaba é piorando bastante. fundamental, gente, né, a gente entender as bases da medicina tradicional chinesa, saber identificar um padrão no diagnóstico. Por quê? Sim. Aí a gente vai saber como que vamos fazer aquele tipo de tratamento, né? Sim, Apareceu um roxo, né? O diagnóstico é que vai nos dar, vai nos dar os parâmetros e vai nos nortear para que rumo nós vamos seguir no nosso tratamento, né? Então, a gente vai ver onde é Sim. que está deficiente, a gente precisa tonificar, a gente vai ver onde está com excesso, a gente precisa sedar, né, dispersar aquela energia ou concentrar aquela energia, Uhum. né, para a gente precisa ver quais os canais ali vão estar, ou quais órgãos e vísceras estão mais com excesso ou com deficiência, e daí a gente vai direcionar a energia adequadamente para que ele tenha a sua melhora, né, a sua recuperação o mais rápido possível. E tudo isso a gente identifica na parte de diagnóstico, né, professor Heron? Sim, tudo isso aí tem que ser ensinado num bom curso, né, de ventosoterapia, isso tem que ser mostrado, tem que ser ensinado, né. A gente tem que aprender isso já nos diagnósticos ali, que é a base, né. Tu sabendo diagnosticar bem, tu vai saber tratar bem, né. Se tu não entende de diagnóstico, não tem como tu entender do tratamento, né. Se não tu saber pode, de repente, pode entender muito do tratamento, exato, mas vai acabar fazendo o tratamento errado, né. Exato. Por isso que, assim, ó, é perigoso tratar só de colocação de copinhos. Sim. Né? Porque pode haver tanto um desequilíbrio do yin ou do yang, né? Ou excesso, né? Então, assim, Sim. Hoje, a live de hoje, né? Nós estamos no primeiro requisito, que é anamnese e diagnóstico. Agora vamos perguntar, professor, qual é a diferença da anamnese e do diagnóstico? Então, a anamnese, né, a gente vai preencher, geralmente a gente tem uma fichinha ali, né, quase que um livro, né, de tantas páginas que tem, com várias perguntas, né, relacionadas aos pensamentos do paciente, relacionado aos sentimentos, né, dele, as dores que ele está sentindo, onde ele está sentindo essas dores. A gente pergunta coisas relacionadas à alimentação dele, a gente quer saber como está funcionando todo o intestino desse paciente, se a pressão dele é alta, se é baixa, se ele dorme bem, né? É uma série de perguntas que são feitas, né? Essa é a ficha de anamnese, para a gente entender onde estão os excessos, onde estão as deficiências, para a gente chegar, né, a uma parte do diagnóstico. A outra parte, né, o diagnóstico em si, né, a gente obtém através das ventosas, né, como a gente falou, que são colocadas ali nas costas do paciente, que daí, deixando ali elas 5 minutinhos, né, aproximadamente, elas vão nos dar um mapa, né, nas costas do paciente, literalmente, a gente pode dizer assim, né, que a gente tem um mapa ali, né, dos órgãos e vísceras do paciente, e de todos os desequilíbrios que ele apresentar, né, de questão de excesso, e só vai vir a nos confirmar, né, ou vai confirmar ou vai negar, né, aquilo que o paciente falou na anamnese, né. Então, a gente vai poder fazer mais perguntas, né, ou, de repente, pedir para ele corrigir algumas respostas dele, que, de repente, não foram tão corretas assim, né. Muito bem. Aí a gente pergunta, mas tu tem certeza que tu não guarda mágoa? Né? Apresentou ali na região do fígado. Aí ele disse, eu disse que não, roxo, mas pensando bem, né? Antes eu disse que não, mas pensando bem eu guardo alguma coisinha. Não tenho nada. Não. Só uma pessoa que eu sinto raiva. Mas eu lembro dele de um dia inteiro. Né? E o fígado dele tá roxo lá, né? De mim mesmo é bom, né? Porque também está correlacionado ao fígado, né? Então o diagnóstico ali das ventosas ali só vai Ele é fantástico, né? Eu me deparei já com tipos de diagnóstico assim, que a pessoa escondeu tudo na anamnese. Não faço isso, não, me alimento corretamente.
Aí chegou no diagnóstico lá, depois que eu tirei as ventosas, eu disse, você não falou nada que está correlacionado, está coerente com o diagnóstico, né? Então, Sim, tu é um caso é raro muito da bom. MTC, porque nada do que tu falou se apresenta, né? Pá, olha, mas tem bastante, assim, tem bastante, Sim, né? sim. E Como a gente é, falou, né? Ou o paciente não tem aquela noção, ele não tem aquele conhecimento, né? Ele não, como é que é? Ele não se percebe, ele não se conhece, né? Na verdade, muitas vezes acontece isso, né? O exato. paciente não se conhecer, né? Ele não se conhece, ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? E É, muitas outras vezes também, né, o paciente tem vergonha de falar algumas coisas, né? Não, eu sou um desequilibrado, eu sou furioso no trânsito, né? Não, eu sou zen, eu pratico o zen aham, budismo, eu sou do bem, né? E é. daí acaba omitindo ou mentindo, né? Não é Buda, né? Ninguém é Buda, nós temos nosso desequilíbrio, a gente está sempre buscando se equilibrar, né? Sim, todos nós temos, né, nossos desequilíbrios de vez em quando, né, nossas desarmonias, isso faz parte, né, da vida, Sim, sim. né? Nós somos E o que é assim. interessante, né, que as pessoas não sabem, o poder da ventosa, né? Ela tem um poder muito grande de desintoxicação, de homeostase, equilíbrio entre duas partes do teu corpo, né? Cérebro, Sim, Shen, trabalha muito bem com mente, tudo isso, né? Isso aí é sim. muito bom, que só a verdadeira Pode ser ventosa usada com terapia, agulha. né? Para quem faz MTC, descobre depois que ela pode ser usada com agulha, pode ser usada com a moxa, pode ser usada com Exato, sangria, pode ser exato. usada de Aí várias formas diferentes. é uma infinidade, né? A gente descobre um mundo. Nossa, mas era só colocações de copinhos, alguns pontos para melhorar isso e aquilo. Depois tu vê tudo que tu pode fazer, né? Sim, existem várias técnicas, né, que no curso a pessoa descobre, né, tem o Exato. pop-up, tem a deslizante, tem A flash, né? flash, né, tem várias, né, técnicas que são os nomes, né, das técnicas de manipulação, diferentes formas de Sim, manipular, né, as ventosas, que a pessoa acaba descobrindo, né. sim, Que não sim. é só colocar ali e deixar elas quietinhas, né? A gente tem uma É movimentação, a gente muito tem mais, uma né? E assim, ó, manipulação. o que é É, legal, né, que a gente faz a anamnese, né? E ela sempre dá correlacionado com o diagnóstico, né? A não ser se a pessoa sim, vai, sim. né? Mas a gente já identifica, por exemplo, né? O olhar de uma pessoa, tudo é diagnóstico, tá, gente? Na medicina chinesa. Mas quando nós estamos observando, anotando, né? A gente percebe algumas circunstâncias de que a pessoa às vezes não está se expondo ou entregue totalmente à terapia, né? E ali no diagnóstico, quando coloca em cima, né, entre os fios dorsais, não tem erro. Ela vai demonstrar literalmente o que a pessoa está passando nas zonas emocionais, algum problema agudo ou crônico. É demais, é demais. Sim, mostra tudo, né? Não, É, não bem, adianta querer mentir nem esconder, porque a gente vai descobrir. É só eu deixar a gente botar as ventosas que a gente vai aí fica descobrir. mais feio ainda, né? Ai, Não, ai, mas ai, é não, verdade. a gente, a gente não pode deixar o paciente também constrangido, né? A gente tem que ir com manha, né? A gente tem que, né? Quem sabe pensa bem, né? De repente tenta lembrar alguma coisa que tu Sim, esqueceu, né? De falar, né? A gente trata eles isso aí bem, né? funciona bem. Tira a ventosa, mas tu não esqueceu de alguma emoção que possa vir de vez em quando, uma melancolia, alguma coisa, né? Aí De repente lembra. tem sim, tem certos momentos que dia de chuva, tá muito cinza, 10 dias chovendo direto, eu fico melancólico. É, Tudo acaba se mostrando ali nas ventosas ali, né? Isso aí exato. é incrível. Realmente aparece ali, a gente, né, não tem, isso não, a pessoa não tem como negar, né, não tem como esconder, né, tá ali, tá na pele, Não tem, né, não tem, né? O diagnóstico da própria medicina chinesa, né, não tem o que esconder. Aí que tá. sim, não, tanto, né, o diagnóstico das ventosas, quanto pulsologia, diagnóstico da língua, né, diagnóstico da face,
todos os diagnósticos, né, da MTC são bem precisos, né, no momento que a gente começa a estudar eles, começa a se aprofundar, né, e é legal quando tu coloca correlação com prática, todos juntos também, né? Para quem faz medicina chinesa, sim, por exemplo, né? Não é demais, sim, é demais. que tu tem a possibilidade de fazer vários diagnósticos, né? Tu olhar a língua, olhar o rosto, analisar o rosto do paciente, né? Conseguir medir o pulso, né? Daí aplica os fios dorsais, né? E daí fechando a anamnese, nossa, né? Não tem. Fechando todos esses diagnósticos somados aí é certeiro, né? Vai diretamente no ponto, né? E aí o tratamento se torna mais rápido também, né? Não se torna demorado, né? Daí a gente não precisa ficar tentativa e erro, né? A gente vai assertivo, né? É isso aqui e daí, lógico, né? Porque de repente aparece outras patologias, né? Que estavam escondidas, né? Mas aquela que a gente foi, a gente chega no equilíbrio dela, né? Porque as pessoas procuram mais a ventosa por tensões, né? Mas, quando nós identificamos o ponto, a região, a emoção, né? A gente vai perceber os tipos de desequilíbrios que está acontecendo e é certeiro. Por isso que assim, é algo maravilhoso, porque assim, não tem dúvidas. Será que eu coloco aqui, coloco ali, né? É o que tu está enxergando, é o que ela vai mapear. Ela é maravilhosa. É o que eu tenho para dizer. Agrega muito valor. Como eu disse, vai ter o mapa desenhado ali nas costas da pessoa. Né? Exato. Aí falou tudo, né? Ó, pessoal, prestem atenção aí, ó. Quem perdeu, quem não anotou, existe a anamnese, né, que a gente faz, acha os desequilíbrios. Se a pessoa esconde, não fala tudo, nas costas ali vai aparecer quando fizer o diagnóstico com a ventosa. Não é demais? Vai mapear as regiões que estão desequilibradas. Mas que regiões são essas? Mas tem inúmeras regiões que estão correlacionadas aos órgãos, às vísceras e todas as nossas emoções. Sim, cada órgão e cada víscera, né? A gente tem aos pares ali, relacionados com os 5 elementos, né? Que a gente estuda no MTC. E daí, cada órgão e cada víscera par, né? De órgão e víscera está relacionado com o sentimento, né? E emoção, e frio, e calor, e yin, e yang, tudo isso, né? Que a gente vê nos diagnósticos, né? Por isso, é o diagnóstico melhor que tem de identificação, né? Porque tu faz ali na hora. Sim, né? Porque assim, porque a ventosa, né, em si, tu não vai ter segredo para aplicar ela. Tanto seja ela, né, com fogo, né, que tu vai utilizar o fogo para te gerar aquele vácuo dentro dela, né, que são as técnicas antigas que tu usa copo de vidro, ou bambu, chifre de por exemplo, tu vai utilizar vários materiais antigos que eram utilizados. Claro. Vai utilizar o fogo quando tu perceber. Não tem segredo, né? Quando tu perceber que no momento que tu aplicar a ventosa, no momento que tu aplicar a ventosa, tu vai ter o diagnóstico ali. Né? Então não tem muito segredo para te mapear, que é diferente de uma pulsologia. Por exemplo, uma pulsologia, eu sou sincero em falar, eu já estudo há bastante tempo, mas a pulsologia é difícil. Eu não tenho tato, eu não tenho sensibilidade nos meus dedos para mim sentir o pulso adequadamente. Entendeu? Então, pulsologia, para mim, eu posso até pegar o pulso da pessoa e olhar, mas não vai ser um diagnóstico tão preciso para mim quanto aplicar as ventosas, quanto olhar uma língua, que isso eu consigo analisar bem melhor do que sentir o pulso da pessoa. Né? Quem já tem um tato mais apurado dos dedos, consegue sentir o pulso melhor, então pode se aprofundar mais na pulsologia. Mas, para mim, língua e as ventosas é o melhor, é o que eu consigo ver melhor ali de diagnóstico. Né? A ventosa tem isso, né? Ela tem... É muito gratificante tu poder entender o que teu paciente consultante está realmente necessitando, né? Sim. Que não é simplesmente um relaxamento, tu tem várias questões para tratar, e que vai estar ali, ó, vai estar dizendo, faz aqui,
Né? Muito eu bom. tô aqui, ó, eu tô em excesso aqui, ó, tá vendo? Eu aqui, ó, eu tô roxo, quase preso, eu tô em excesso. O outro lá vai estar esbranquiçado, não, eu tô deficiente, eu tô fraco. Né? E daí a gente vai ter esse mapa nas próximas pessoas e a gente vai poder saber o que fazer exatamente, né? E daí, né, complementando com a anamnese, a gente vai, né, analisar exatamente, ó, realmente faz sentido, realmente, ou não faz sentido, né? Sim, com certeza. Mas é incrível. Isso, claro, né, pessoal? Só com a verdadeira ventosoterapia. Sim, só um bom curso de ventosoterapia, que o Movimento Equilíbrio se tem, né, esse curso, né, graças a Deus, né, nós somos seguidores, né, da verdadeira ventosoterapia, das técnicas orientais, como elas são passadas já há milênios. E como né, nos foi passado, né, professor Herão? Exatamente. E como nós aprendemos, né, sem deturpar, sem desviar o que a gente aprendeu, sem inventar ou fazer achismos, né? Foi assim que nós aprendemos e assim que a gente passa adiante, né? Exato. Muito bem, muito bem. Vamos ver se chegou alguma pergunta. Não. Mais uma vez, uma live maravilhosa, né? Essas lives são muito boas. Muito boas, né? A gente troca esse bate-papo aqui, se toma lá da cá, né? Parece um jogo de ping-pong, né? Cada um fala um pouco. Mas é legal isso. Para mim é bem gratificante, principalmente trocar esse bate-papo contigo aqui. É o que eu ia falar, né? Gratidão ao professor Herão que está na live conosco, né? Quem tiver perguntas, tanto para mim quanto para ele, pode comentar até embaixo. Eu gostaria de saber sobre isso, né? Ventosoterapia, isso. Pode fazer aí, que a gente vai responder aí, rapidinho. Exato, fiquem à vontade, né? Para nós interagirmos e entender realmente como funciona, né? Professor Herão, mais uma vez, gratidão imensa, né? Eu que agradeço o convite, eu agradeço a possibilidade, a abertura de estar aqui conversando sobre isso. Então, quais são as próximas datas, professor Herão? Então, deixa eu ver, colar aqui, porque eu não sei de cabeça. Tem que olhar na minha carinha. Tá? Assim, ó, eu vou estar dia 23 de abril em Rio do Sul, tá? Curso de Kone chinês lá. Olha aí, pessoal, tá? Rio do Sul. E no dia 24, com ventosas, tá? Então vai ser um sábado e um domingo em Rio do Sul aí, curso de ventosa e um curso de Kone primeiro e um curso de ventosa depois, né? No sábado Kone e no domingo maravilha, dá para aproveitar. Quem quiser fazer os dois, né? No final de semana, quem quiser fazer os dois no final de semana, pode ir lá, né? Se inscrever e fazer. Ou quem quiser fazer só Kone, né? Já tiver ventosa, ou quem tiver Kone e quiser fazer ventosa, né? Ou quem quiser fazer de novo também, né? Para de repente complementar e adquirir mais conhecimentos também, né? Fique à vontade. Claro. Sinta-se convidado, né? A participar do curso. Né? Em Rio do Sul, aí, né? Dia 23 e 24 de abril. Tá? E sábado que vem, né? Vou estar ministrando aula em São Bento, tá? Aula de MTC aí para a turma de São Bento que estiver assistindo aí. Sábado que vem eu tô aí daí, tá? Vai estar em São Bento do Sul. Maravilha. Ó, tem uma pergunta ali. Como é feito o diagnóstico usando as ventosas? Olha só, que interessante. Muito obrigado pela pergunta. É muito simples, né? É simples, né? A gente vai aplicar a ventosa, né? Nos pontos determinados, né? Não é em qualquer lugar, né? Em pontos determinados, né? Chamados chus dorsais, que são pontos antigos de acupuntura localizados nas costas, exatamente no canal da bexiga, né? Que esses pontos estão localizados, e que cada ponto desses, né? Vai ter uma relação com um órgão e com uma víscera. Tá? Vai ter relação com o coração, a gente vai olhar ali, né? A gente vai colocar as ventosas, né, no ponto relacionado com o coração, com o fígado, com o baço, com o estômago, com o intestino delgado, com o intestino grosso, né, com os rins. E aí, em cima desses pontos, né, que as ventosas estarão aplicadas, elas vão deixar a equimose delas, né, que não são hematomas, né, o pessoal já começa a aprender aí.
Não são hematomas que a ventosa deixa, são equimoses, tá? Então vai deixar essa equimose, né, que vai ser desde um rosinha fraco, né, e vai escurecendo até um roxo muito escuro, né, e de acordo com estas tonalidades, né, das equimoses, a gente vai ter o diagnóstico, né, se está em excesso, se está em deficiência, se a ventosa vai ficar suada, né, se de repente vai ter vapor ali dentro da ventosa, vai ser um outro diagnóstico, vai ser uma outra forma, né, de ver isso. Então, tudo isso a gente verifica ali na aplicação dessas ventosas, né, nos fios dorsais. Muito bem, tá? Muito bem. Resumidamente é isso, né? O curso tem bem mais coisa, né? Eu não vou dar o curso aqui agora. Detalhadamente no curso. Isso, né? Não temos tempo para isso, né? É só uma explanação, né? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos imensamente, né, a participação do professor Heron. E imperdível amanhã o segundo requisito. Né? Quem é que vai estar contigo aí, Arthur? Ou não vai ser tu? E agora eu acredito que é o professor Eli. É o professor Eli e mais quem? E eu. E tu? Tu e o professor Eli. Isso aí. É o professor Eli. Né? Então não percam amanhã, gente. Estejam aí no mesmo horário aí, o Arthur e o professor Eli aí apresentando mais uma explanação sobre a verdadeira ventosa terapia aí. Com certeza. Maravilha, Justo. Professor Heron. Gratidão mais uma vez. Gratidão imensa. Até. E vamos lá, viu, pessoal? Quem tem dúvida, manda um direct, pode mandar diretamente para nós, diretamente para os professores. Sintam-se à vontade. Pessoal aí de Rio do Sul, que quiser fazer o curso, né? Inscreva-se, entre em contato com o Felipe. O pessoal de Rio do Sul pode fazer 2 formações, né, no final de semana, ou uma formação, né? A livre escolha. E se também não for fazer, quiser conhecer que o tempo de verão, de sol já passou. Né? Aproveita que o tempo de sol, verão já passou, né? Maravilha. Obrigado, então, mais uma vez. Certo? Uma boa noite a todos aí. Gratidão. Boa noite. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né, no início da nossa maratona de lives. Então, não percam amanhã com o segundo requisito da verdadeira ventosa terapia.